Som, som, som. Você me ouve. E agora, você me vê. E aí, pessoa, tudo bem contigo? Isso por aqui pra gente resolver juntos uma questão da Unifor. Quer tentar mais uma vez? Então pausa o vídeo agora, porque eu vou resolver com você. Em 3, 2, 1. Vem! A figura a seguir mostra uma das cenas vistas durante a Copa das Confederações do Brasil. Os policiais militares responderam às ações dos manifestantes com bombas de gás lacrimogênio e balas de borracha, em uma região totalmente plana, onde era possível avistar a todos. Suponha que o projétil disparado pela arma do PM tenha uma velocidade inicial de 200 metros por segundo ao sair da arma e sob um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então a gente tem aqui a velocidade de lançamento e o ângulo de lançamento. Calcule a altura máxima do projétil em relação ao solo, sabendo que, ao deixar o cano da arma, o projétil estava a 1,70 m do solo. É para a gente desconsiderar forças dissipativas como a resistência do ar e a gravidade, a aceleração G vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bora lá? Nós temos um objeto sendo lançado com um certo ângulo em relação à horizontal. O que a gente tem aqui é um exercício de lançamento oblíquo. Eu trouxe uma figurinha para ilustrar esse lançamento e para a gente conversar, entender como que ele vai acontecer e, lógico, chegar na nossa resposta correta. Então, lançamento oblíquo, um movimento onde o corpinho ele começa com uma certa velocidade, é a velocidade de lançamento V0, e essa velocidade forma um ângulo com a horizontal. O ângulo de lançamento que, nesse exercício, ele vale 30 graus. Então, aqui na legenda, os valores que já foram passados, sabemos que V0 é igual a 200 metros por segundo, e o ângulo θ é um ângulo de 30 graus. Bom, em exercícios de lançamento oblíquo, o que normalmente a gente faz é já decompor a velocidade. Ao invés de trabalhar com uma velocidade inclinada, a gente trabalha com dois vetores, um horizontal e um vertical, perpendiculares entre si, que dão aquela velocidade. Essa velocidade V0 ela pode ser entendida como a soma desses dois vetores aqui. Uma velocidade na horizontal, V0x, a componente horizontal da velocidade inicial, e a componente vertical dessa velocidade. E aqui a gente está falando de V0y, ok? A soma desses dois vetores, usando aqui a regra do paralelogramo, dá justamente o vetorzinho inclinado que está ali no meio. Além disso, a partir dessa figura, a gente consegue tirar uma relação matemática, trigonométrica, entre esses vetores. Sabe por quê? Porque a gente consegue pegar esse vetor azul e trazer para cá para tampar um buraco e formar um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo a gente utiliza para decompor a velocidade de lançamento. Vamos trazer aquele triângulo para cá? Aquele triângulo é um triângulo assim, ó. A hipotenusa do triângulo é a velocidade de lançamento, V0. Os catetos são as componentes dessa velocidade. Aqui a gente vai ter V0y e aqui V0x. O ângulo de lançamento ele aparece na nossa figura, é o ângulo entre a velocidade de lançamento e a horizontal, e entre vertical e horizontal a gente tem um ângulo de 90 graus. Esse triângulo a gente utiliza para descobrir quanto vale V0x e V0y, a partir do seno e do cosseno de θ. Vem comigo? Quanto que é o seno de θ? Seno de θ é o cateto oposto a θ, V0y, pela hipotenusa, V0. Se eu jogo o V0 para o outro lado multiplicando, a gente encontrou que V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Da mesma forma, a gente pode escrever o cosseno de θ, que vai ser o cateto adjacente, V0x, pela hipotenusa, V0. Se eu passo o V0 para o outro lado multiplicando, a componente inicial horizontal da velocidade vale V0 vezes o cosseno do ângulo de lançamento, o cosseno do ângulo θ. Perfeito? Então agora a gente pode se despedir da figurinha e da trigonometria e deixar guardado aqui nos nossos corações a decomposição da velocidade. Quem é V0y e quem é V0x. Voltando para o nosso problema,
O lançamento oblíquo, ele é a combinação de dois movimentos. Porque, afinal de contas, a gente tem duas velocidades. Uma velocidade na vertical e uma velocidade na horizontal. Então, são dois movimentos, um na horizontal e um na vertical, que juntos vão dar esse lançamento. Esse arco de parábola vai ser descrito pelo objeto por conta da combinação desses dois movimentos simultâneos. Na horizontal, uma vez que a gente está desconsiderando qualquer força dissipativa, não tem aceleração na horizontal. A velocidade horizontal ela é constante. Nós estamos falando na horizontal de movimento uniforme. Se a velocidade aqui é v0x na horizontal, essa velocidade vai ser a mesma em todos os instantes do meu movimento. A velocidade na horizontal ela não se altera. Então a gente pode ir colocando aqui no nosso desenho V0x para várias fotos aí do nosso projétil. Agora, na vertical, a coisa não é bem assim. Porque na vertical, a gente está falando de um movimento que acontece na presença de uma aceleração constante. E essa aceleração constante é ela, a aceleração da gravidade. Uma aceleração constante, vertical e apontando para baixo. Como temos uma aceleração constante na vertical, é movimento uniformemente variado. O corpinho, durante a subida até atingir a altura máxima, ele tem a sua velocidade vertical diminuída. Então ele vai subindo, a gravidade vai agindo e a velocidade vertical dele vai diminuindo com o tempo. Até que chega na altura máxima e a velocidade vertical vai ser igual a zero. E tem que ser igual a zero, porque se não fosse zero, dava para subir mais um bocadinho e não estava na altura máxima. A altura máxima é sinônimo de velocidade na vertical igual a zero. E depois ele volta a cair, e quando ele começa a cair, aí a gravidade acelera ele. A velocidade vertical vai aumentando. Conforme ele vai caindo, ele vai ganhando velocidade na vertical. Aqui aparece Vy de novo. Perfeito? Essa posição, então, onde Vy zera, é a posição da altura máxima. Justamente a altura que o exercício pediu para a gente encontrar. Então, nós queremos encontrar quanto vale essa altura em relação ao solo. E um detalhe que a gente não tinha colocado ainda na figura é que o lançamento acontece de uma certa altura em relação ao chão, de uma altura de 1,70 m. Então aqui, ó, a gente tem uma altura para a posição de lançamento e essa altura que eu vou chamar de Hzinho, ela vale 1,70 m. Beleza? Bora lá encontrar a altura máxima atingida pelo projétil? Essa altura não é uma medida na vertical, então a gente vai ter que analisar o movimento na vertical para encontrar essa medida. O que a gente sabe? A gente sabe a velocidade inicial? Não sabemos a velocidade inicial na vertical, mas a gente é capaz de encontrar, porque eu tenho a velocidade de lançamento e o ângulo. Pegando esses ingredientes e trazendo para cá, a gente consegue determinar a velocidade vertical inicial do projétil. Já vamos fazer isso agora? Vem cá. A gente vai começar calculando a velocidade V0y. E para calcular essa velocidade, eu vou escrever que V0y é igual a V0 vezes o seno do ângulo θ. Então aqui a gente está falando de V0y igual a 200 vezes o seno de 30 graus. O seno de 30 não foi dado porque faz parte daquela tabela da trigonometria, que a gente carrega no nosso coração com nossos valores éticos e morais. Seno de 30 vale meio. V0y é igual a 200 vezes meio. 200 vezes meio dá 100. Inicialmente, o projétil tem uma velocidade na vertical de 100 metros por segundo. Beleza? Então, a gente sabe agora a velocidade inicial. Na altura máxima, a velocidade final na vertical é zero. O projétil está sujeito a uma aceleração constante, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E a gente quer encontrar o deslocamento. Se na vertical é move, qual equação do move combina esses ingredientes? No move tem sorvetão, Torricelli, Voat, propriedade de velocidade média. A gente pode usar um Torricelli aqui, uma vez que não tem tempo, e a gente está pouco se lixando para o tempo. Então, para encontrar aquela altura, a gente vai apelar para um Torricelli. Então, aqui a gente vai agora
atrás da altura máxima h. E para isso, Torricelli, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Esse monte de y é para indicar só que a gente está falando da vertical. E como estamos falando da vertical, vamos colocar uma orientação para nossa trajetória aqui. A gente pode pensar o seguinte, ó. A minha trajetória, ela está orientada positiva para cima. A posição inicial do projétil é a posição 1,7, né? Ele já está a 1,7 metros de altura. Então aqui vai ser a posição 1,7. E quando ele atingir a altura máxima, a posição do projétil vai ser a posição H. Beleza? Então a posição inicial é a posição 1,7 e a posição final é H. A minha velocidade inicial está a favor da trajetória, então ela vai entrar positiva. E a minha aceleração está contra a trajetória, vai entrar negativa. Vem comigo? Olha só. Do Torricelli, velocidade final na altura máxima é 0. A velocidade inicial, a gente calculou, é 100. Vai entrar positiva, porque está a favor da trajetória, elevado ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, é a gravidade, menos 10. E aqui a gente vai colocar o ΔS, posição final menos posição inicial. Daqui a gente vai encontrar a altura máxima atingida pelo projétil. Vamos seguir a conta? 0 ao quadrado é 0. 100 ao quadrado, 100 vezes 100, 10.000, menos 20 vezes h menos 1,7. Vem, eu vou, ao invés de fazer a distributiva, que vai dar mais trabalho, só passar esse termo que tem h para o outro lado. E escrever que 20 vezes h menos 1,7 é igual a 10.000. O 20 passa para o outro lado dividindo. E 10.000 dividido por 20 é 1.000 dividido por 2, dá 500. Aí esse menos 1,7 vai para o outro lado somando. A altura máxima atingida pelo projétil em relação ao chão vai ser de 501,7 metros. Agora a gente pode marcar a alternativa correta e é ela, a letra B. Aproveita para deixar sua curtida, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você fica sabendo quando um novo vídeo for postado. Agora é contigo. Bons estudos e até a próxima. Beijo, pessoa!